Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, 32 a 36. Enquanto os cegos estavam saindo, as pessoas trouxeram a Jesus um possesso mudo. Expulso o demônio, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e de enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. O Senhor, que é o nosso pastor, que nos levanta do abatimento, que nos levanta do cansaço, da doença, da enfermidade, para que possamos viver a vida nova com Ele. Jesus que percorre os povoados, ensinando, libertando, curando, salvando, e Ele faz isso hoje, não é, Padre Alessandro? Hoje e sempre. O nosso Deus, Salete, não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele sempre guiou o seu povo, nunca deixou o seu povo à mercê da própria sorte. Ele sempre se manifestou para indicar ao povo o caminho que devemos seguir. Mas veja que interessante o evangelho de hoje. O trecho acaba dizendo que as multidões estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Mas vamos um pouquinho para cima. O que acontece? Jesus acaba de realizar um grande milagre. Ele cura um possesso mudo. E o que acontece? Os fariseus semeiam dúvidas no coração das multidões. As multidões viram o milagre. As multidões testemunharam. E vêm os fariseus e colocam sementes de dúvida, dizendo que é pelo príncipe dos demônios que ele age. Qual é um dos grandes motivos do cansaço do tempo de hoje? Confusão. Verdade. A confusão em relação àquilo que nós somos, aquilo que nós devemos viver, aquilo que nós devemos fazer. As falsas promessas. As falsas promessas, os falsos profetas, que não estão testemunhando e evangelizando a verdade. E por que essas confusões geram em nós cansaço? Porque há no nosso coração um desejo sincero de um encontro verdadeiro com Deus, de viver uma vida reta, de viver uma vida honesta, de viver uma vida entregue ao Senhor. E como as pessoas vão colocando confusões, misturando os caminhos, misturando as realidades, a gente se cansa. Uma ovelha que não tem pastor é uma ovelha que não tem um guia, que não tem aquele que conduz. O que o Senhor vai dizer? A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E como muitas vozes acabam se levantando, tentando conquistar as ovelhas, não para a salvação, mas para poder extrair delas aquilo que elas podem oferecer para o benefício deles, a gente fica confuso. Mas aí vem Jesus e vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus não diz para nós que Ele é um dos caminhos, Ele é o caminho. Ele não é uma das vidas, Ele é a vida. Ele não é uma das verdades, Ele é a verdade, com um V bem maiúsculo. Então o que nós podemos extrair do evangelho de hoje? Nós precisamos viver a intimidade com o Senhor, para que Ele seja o nosso pastor, para que Ele nos guie, para que Ele nos conduza. E como que nós vivemos isso? Primeiro, a partir da palavra. Se nós não tivermos a palavra nas mãos e no coração, a gente vai se deixar levar por qualquer conversa um pouquinho mais adocicada, vamos dizer assim. É verdade. Segundo, oração. Palavra e oração. E para nós que somos católicos, vida sacramental. Perdão dos pecados através da confissão, comunhão com Jesus através da Eucaristia, a vivência do batismo, a busca dos outros sacramentos nas realidades da nossa vida.
O povo de Deus não é um povo confuso, porque Deus não engana e Deus não decepciona. Se estamos confusos, é porque não estamos ouvindo a voz do nosso Senhor. Exatamente. E como nós vemos nesse evangelho, Jesus expulsou o demônio e o mudo começou a falar. Isso também revela que nós vivemos num eterno combate espiritual. Na vida deste homem foi um demônio da mudez. Mas às vezes nas nossas famílias é um espírito de intriga, de inveja, de ciúmes, de brigas, de desentendimentos, de falta de perdão, de discórdia, que vai disseminando o mal em nossas famílias, nos dividindo. E isso também precisa da ação de Deus. Precisa do perdão, da reconciliação e da ação do Espírito Santo para libertar as nossas famílias de toda a opressão, de tudo que oprime, de tudo que nos torna amarrados a espírito de morte, a espírito de discórdia, de desunião, e que faz com que as nossas famílias fiquem cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Só que você tem um pastor, que é Jesus Cristo. Nós temos um pastor que é Jesus Cristo e nós podemos segurar nas mãos dele agora, diante do que você está vivendo, diante do seu sofrimento, diante da sua dor, diante dos seus limites. Coloca a tua mão agora nas mãos de Jesus. E vamos pedir o sangue de Jesus sobre nossas famílias. Vamos pedir o sangue de Jesus, que Ele venha nos libertar de toda confusão, de toda intriga, de todo mal, de toda inveja, ciúmes, discórdias, brigas, confusões, toda guerra mental, toda guerra de ideias, de ideologias, que vão entrando em nossas famílias para minar a essência daquilo que Deus criou. Vamos pedindo, pelo poder do sangue de Jesus, toda maldição seja quebrada. Quebra, Senhor, todo mal. Pelo poder do sangue de Jesus, todo mal seja vencido. Sejamos banhados, na vida dos Senhor, casais, na vida das mães, pais, pelo poder filhos. do teu sangue precioso, Senhor. Que todo mal seja vencido. Na sua vida, você que anda oprimido, oprimida, por tantas situações que lhe derrotam, que lhe prostram. Guarda-nos. Vamos nos levantar e confiar no poder do sangue de Jesus. Vamos cantar. Pelo poder do sangue de Jesus, maldições são quebradas. Vai orando com essa canção. Pelo poder do sangue de Jesus, o inimigo é derrotado. Mais uma vez, pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder. Pensa nos seus familiares. Sangue de Jesus, maldições são quebradas. Os desafios que você está enfrentando, cante. Pelo poder do sangue de Jesus, o inimigo é derrotado. Invoque esse poder com toda a força. Pelo poder do sangue de Jesus, nenhum mal resistirá, nenhum mal resistirá. Pelo poder do sangue de Jesus, a vitória chegará, a vitória chegará. Proclame isso, a minha família. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Cante com fé. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Cante com a alma.
pelo sangue de Jesus. Estenda a mão para a sua família agora, você que está aí, você que está aqui. Vai orando no Espírito, deixando que o sangue de Jesus purifique a sua família, liberte a sua família de todas as amarras de Satanás. Assim como este mudo foi liberto pelo poder de Jesus, nós clamamos o poder do sangue de Jesus, o sangue precioso de nosso Senhor, sobre as famílias que estão divididas, as famílias que estão em guerra, famílias que não se falam, famílias que estão inimigas, que os laços foram quebrados, rompidos pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, pela desconfiança. Nós pedimos ao Senhor a libertação de nossas famílias. Todo demônio divisor, todo demônio que vem destruindo os relacionamentos familiares, casais, pais e filhos, irmãos, nós pedimos, Senhor, esmagai a cabeça desta serpente pelo poder do teu sangue precioso. Libertai as nossas famílias de toda doença espiritual. Libertai as nossas famílias de toda doença psíquica, emocional, de todas as doenças psicossomáticas, de toda falsa enfermidade. Libertai as nossas famílias de todo o ataque do maligno na unidade da família. Vinde, Senhor, pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu Espírito. O Senhor está libertando casais que perderam a capacidade do diálogo. Quando falava do processo mudo, o Senhor mostrava bocas que eram tapadas de casais que não conseguiam mais conversar entre si, não conseguiam mais dialogar sobre as realidades dos filhos, as realidades da família. Mas o Senhor agora está te libertando, você casal, o Senhor está libertando você desse processo mudo, vamos dizer assim, que te impedia de travar com a sua esposa, com o seu esposo, um diálogo harmonioso, amoroso, que constrói a casa, que constrói a sua família. O Senhor também está libertando pessoas de palavras de maldição, que usavam seus lábios para amaldiçoar, pessoas que eram contrárias aos seus pensamentos, às suas ideias, que usavam seus lábios para poder amaldiçoar situações de trabalho. O Senhor está libertando essas pessoas. Obrigado, Jesus. A imagem que me vem é de uma casa infestada, como se fosse insetos. E no mundo espiritual, esta casa foi infestada pelo mal que foi entrando nas palavras, nos pensamentos, nos sentimentos. Pessoas que não se falam dentro de casa, pessoas que não se reconhecem mais como irmãos de sangue, pessoas que não falam mais com parentes, pai, mãe, sogra, genro. O demônio foi como que fechando um cerco de ódio. E o Senhor neste momento revela para libertar. Quando o Senhor revela, é porque Ele já está agindo. E nós invocamos o sangue de Jesus sobre estes lares que foram como que cercados, infestados pelo mal. E dizemos a você, a porta que vai se fechar para o mal é através da confissão. Você e sua família que há muito tempo não buscam um sacerdote para se confessar, para reconhecer os seus pecados, para se arrepender dos seus pecados, porque isso é uma brecha enorme para o inimigo, quando nós ficamos acumulando pecado em nossas vidas. O alimento do demônio é o nosso pecado.
Por isso precisamos buscar o sacramento da confissão e da Eucaristia. Porque é assim que o demônio não resistirá ao poder de Deus. Ninguém consegue vencer o demônio no grito. Ninguém consegue vencer o demônio com boa vontade. Nós só conseguimos vencer o maligno com o poder de Deus, nos sacramentos, na palavra, na oração. E eu peço mesmo ao Senhor neste momento, que Ele queime com o poder do fogo do seu Espírito Santo toda cerca de ódio, toda cerca do mal em seu lar, tudo que o demônio foi cercando, porque você foi dando brechas, você foi dando espaço. Feche as brechas pela confissão, feche as brechas pelo arrependimento. E vai deixando que o poder de Deus agora haja nas situações complicadas e enroladas. Vai invocando o poder de Deus. Mais uma vez. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Invoque. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Você que está pela rádio, cante, você ouvinte. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. E quando a Salete diz que você tem um pastor, e esse pastor é Jesus, esse é um pastor que também é Senhor. O senhorio de Jesus Cristo significa que a Ele foi dado todo o poder, no céu, na terra e abaixo da terra. É esse pastor que é Senhor, que está agora te concedendo a você a libertação que você tanto precisa. Por isso eu quero convidar você agora a consagrar toda a sua vida e toda a vida da sua família a esse Senhor. Diga assim comigo: pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, eu renuncio agora a toda inspiração do demônio na minha vida e na vida da minha família. E declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da minha casa e da minha família. Eu consagro a Jesus tudo que eu e a minha família somos, tudo que eu e a minha família somos, tudo que eu e a minha família temos, tudo que eu e a minha família temos, tudo que eu e a minha família construímos ao longo desses anos, tudo que eu e a minha família construímos ao longo desses anos. Eu consagro a Jesus Cristo. Eu consagro a Jesus Cristo todo o meu presente, todo o meu presente, o meu passado, o meu passado e o meu futuro. E o meu futuro. E declaro que só Jesus Cristo é o Senhor. Eu declaro
declaro, para que o mundo creia, para que o mundo e para que creia, sejam dissipados todos os espíritos malignos, para que sejam dissipados todos os que espíritos Jesus malignos. Cristo Que Jesus Cristo é o Senhor É o Senhor da minha vida. da minha vida. Somente a Ele eu amo, Somente a Ele eu amo. somente a Ele eu adoro, Somente a Ele eu adoro. somente a Ele eu sirvo. Somente a Ele eu sirvo. Eu e minha casa Eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. ao Senhor Jesus. Xiriamareca, Do começo, pelo poder, pelo poder do sangue de Jesus. maldições são quebradas. Pelo poder do sangue de Jesus, o inimigo é derrotado. Pelo poder do sangue de Jesus, nenhum mal resistirá, nenhum mal resistirá. Pelo poder do sangue de Jesus, a vitória chegará, a vitória chegará. A minha família, A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Clame isso. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. nós vamos pedindo o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, Vem, sobre Espírito nós. Santo, Vai sobre pedindo, nós. vai fechando, Espírito Vem, Santo, Espírito todas as Santo, brechas. Jesus. Vai preenchendo, Espírito Santo, Vem todos sobre os nosso espaços coração. vazios Vem, da Espírito nossa de alma, Deus. do nosso coração, Vem, de Espírito nossas Santo, mentes, nesta de manhã nossos sobre lares, nós. de nossos relacionamentos. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis. Acende, Espírito Santo, o fogo do vosso amor em nossos corações. Vem nos encher, Espírito Santo. Vem nos preencher totalmente. Fazer novas todas as coisas em nossas palavras. Fazer novas em todas as coisas em nossos sentimentos, em nossos afetos e pensamentos. Vem, Espírito Santo, fazer novas todas as coisas nos nossos lares, nos nossos familiares, naqueles que estão enfermos. Vinde, Espírito Santo. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Cante. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Me faz novo, me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. O Senhor Jonas sempre nos dizia: precisamos fechar as brechas da nossa vida pela intercessão,
pedindo o derramamento do Espírito Santo. Padre Jonas nos ensinava a pedir todos os dias, e assim fazemos, a pedir o Espírito Santo todos os dias, todo instante, não somente em ocasiões especiais, mas em todo tempo, estar invocando o Espírito Santo de Deus, para que Ele venha nos iluminar, nos orientar, nos conduzir e fechar as brechas. Onde o Espírito Santo está, o demônio não entra. Por isso, e me faz novo, todo novo, cante, renovado em Jesus. Me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem. Peça. Santo vem, Espírito Santo vem. Santo. Santo vem, Espírito